risada e é para dar risada mesmo. Voltando então com o nosso Ô Felipe, essa do Star Wars, né, que é o Jedi que foi refeito, né? Ô L'Oreal, voltando então à temática da exposição corpos teratológicos, corpos biológicos e monstros, como é que você nos poderia definir anatomicamente um monstro e como diferenciar um monstro de um não monstro? Isso é possível? E também, né, por que é que o senhor acha que tanto as crianças quanto os adultos têm um fascínio por monstros, apesar de toda a tecnologia atual? Alô? Oi, Felipe. Oi. Falhou um pouco. Falhou. Bom, deu para você? Deu para você? Deu. Então tá bom. Deu. Nós já falamos sobre isso no bloco anterior. Isso. O monstro, mas vamos repetir para gravar bem para as crianças, para os adolescentes. O monstro, na perspectiva antiga, a gente só tem como definir um monstro tendo como parâmetro o que é humano. Né? O ser humano é um tetrápoda. Ele tem cabeça, tronco e membros. Né? Tudo aquilo que não é tetrápoda, todo ser que não é tetrápoda, uma sereia, ela tem metade do corpo é peixe, metade do corpo é humano. É um monstro. Né? Então tudo aquilo que não tem 2 braços e 2 pernas é um ser monstruoso. Né? Ou que tem algum tipo, ou ele é um tetrápoda e tem algum tipo de deformidade, como o cíclope, que tem 4 membros, mas só tem um olho, como o curupira, que tem 2 braços e 2 pernas, mas as pernas são viradas para trás. Né? Como os gêmeos chipófagos, que são aqueles gêmeos que nascem grudados. Na Índia, há pouco tempo atrás, o ano passado, nasceu uma menina, não sei se você viu, e que são as diferenças culturais, né, como são curiosas. A menina nasceu com uma doença, uma teratologia, aliás, uma doença não, uma teratologia, em que ela tinha várias pernas. E ela, dentro da tradição indiana, foi comparada à deusa Kali. A deusa Kali é uma deusa que tem vários braços e a família sentiu-se muito honrada, porque aquele nascimento foi um nascimento prodigioso. A menina foi operada, mas em nenhum momento imagina, né? É isso que é interessante e é isso que nós temos que respeitar nas culturas, né? Essa diferença cultural. Claro que, evidentemente, uma criança que nasce com esse tipo de problema, socialmente é problemático. Tem um caso, que eu agora não me lembro do nome dela, foi um dos casos mais fantásticos do mundo. Eu não estou me lembrando do nome, infelizmente, peço para os ouvintes. Foi um caso de uma teratologia, uma mulher que nasceu com 4 pernas. 4 pernas. Ela tinha 4 pernas. Entre essas pernas, ela tinha seios. E ela tinha 2 vaginas. Uma mulher dessa no século XIX. Ela vai para a França, torna-se a maior prostituta francesa. A maior prostituta francesa. Tá? E disputadíssima. Disputadíssima. Tem um caso de um português que nasceu com 3 pernas e 2 pênis. Dizem que esse português e ela dormiram juntos várias vezes. Pois bem, esses casos de teratologia. Tem um outro caso, todos eles verídicos, tá? Tem um outro caso que é o seguinte: 2 irmãos são gêmeos chipófagos. O chipófago, para quem não sabe, são aqueles gêmeos que nascem com o corpo grudado, um no outro. Né? Então você tem vários tipos de teratologia em que o corpo gruda um no outro. Muito bem. Esses 2, o corpo, imagina o braço direito grudado, o lado direito grudado no lado esquerdo do outro. Tá? Pois bem, eles nasceram grudados
eram 2 homens, 2 cabeças, 4 pernas, 8 braços. Pois bem, não, 4 braços, né? Eles casaram com 2 irmãs, certo? Tiveram 22 filhos. A pergunta, e desculpem os ouvintes, mas é um caso curioso, né? Como é que dentro de uma intimidade essa relação sexual é estabelecida? Por exemplo, você entendeu? Então essas situações são curiosíssimas. As 2 irmãs eram normais e os 2 irmãos eram grudados. Cada um deles teve 11 filhos, né? Então o caso dessa prostituta, se não me engano, ela nasceu no Panamá e foi para a França, alguma coisa assim, né, que foi uma das mulheres mais disputadas em Paris no século XIX. Então, o que está em causa aqui? Por que o monstro é um fascínio? Talvez haja de fato algum tipo de mistério que ronde esses corpos, né? Ou algum tipo de sobrenaturalidade que, mesmo que a ciência tenha avançado tanto, não conseguiu tirar da profundidade do arquétipo da mente humana, né? E isso causa efetivamente ainda ao mesmo tempo que causa um terror, causa um fascínio. Por exemplo, Frankenstein é um indivíduo que é criado, né? E você acaba se apaixonando. Um outro monstro que é construído e cujo filme é lindíssimo é o Edward Mãos de Tesoura, né? Ele tem um criador, o criador cria, ele é um exímio jardineiro e ele tem mãos de tesoura, né? Ele passa o tempo todo fazendo coisas absolutamente prodigiosas, tem um caráter lindíssimo, né? Você tem, por exemplo, casos descritos na Idade Média dos chamados sacerdotes peixe. Eles tinham uma curiosidade aqui: a família Marinho, o sobrenome Marinho, na tradição literária de Portugal, da heráldica portuguesa, é porque um antepassado, o antepassado que dá origem a essa família é um ser do mar. Interessante isso, né? Então você tem algumas famílias cujos antepassados têm uma origem fabulosa. Os marinhos são, de fato, uma catalogação. O antepassado deles era um ser do mar. Esse ser do mar veio e casou, cruzou-se com uma terráquea, né? E originou aquela família de seres marinhos, que tem uma genética aquática. Isso é uma curiosidade. Nós vamos encontrar essas curiosidades espalhadas assim ao longo, como os filhos de boto. Você encontra com um monte de filho de boto. É um ser marinho. Não é um ser marinho, não, um ser aquático, porque o boto é um animal de água doce. Na Itália do século XVII, por exemplo, tem casos em Nápoles em que nasceu um menino que tinha escamas. Os relatos dizem que ele cheirava pescado e que ele só comia peixe. Ora, você fala, isso é bobagem. Existe um tipo de doença chamada ictiose, que é uma doença congênita. Ela dá à pele uma aparência de escama. Essa doença é terrível. É uma doença literalmente terrível. Ela vai ressecando a pele. Não impede a pessoa de viver. A pessoa tem uma vida produtiva, tem uma vida plena, não interfere em absolutamente nada. Mas é uma doença em que a pele se resseca e, de fato, quando você olha a pessoa, ela tem pele de cobra, né? Ou ela tem pele de peixe. O preconceito sobre essa doença é uma coisa terrível. Né? E quem tinham, então, essas doenças que eram categorizadas como doenças de monstro, ou eram monstros, teve uma série muito famosa no início do século XX chamada Freaks. Não sei se os nossos ouvintes alguma vez conheceram essa série. O que é essa série? Os Freaks.
ela se passava dentro de um circo e todos os personagens do circo eram seres monstruosos, reais. Tinha a mulher barbada, o homem camelo, o homem verme, o anão, o gigante, o lobisomem, e vai por aí afora. Né? Bom, quando a série foi lançada, que naquela altura estava fazendo muito sucesso, Frankenstein, Drácula, essas coisas todas. Então o autor da série tentou fazer frente. A MGM financiou, e só que ele conseguiu pegar exemplares. Os exemplares de monstros eram tão monstruosos que quando a série foi lançada, aquilo causou uma celeuma nos Estados Unidos, foi um quiprocó. As pessoas tiveram um verdadeiro terror daquilo ali e pronto, naufragou o sucesso da série, né? Então ela não foi para frente. Mas os nossos ouvintes devem se lembrar de duas séries de monstros que foram muito queridas, né? Em decorrência desse investimento do cinema nos monstros, que foi exatamente a família Monstro e depois a família Addams. Dentro da família Addams, por exemplo, você tinha a Mãozinha, né? A Mãozinha é uma mão solta, que conversava, jogava xadrez com o tio Chico, né, que é um ser monstruoso, a Vandinha e o Feioso, que eram os dois irmãos. Por exemplo, a Vandinha adorava brincar com as comidas vivas. Eram monstros comendo outro monstro. Então, às vezes ela estava comendo, a comida se movia de um lado para o outro. E a mãe chamava a atenção da Vandinha para ela parar de brincar com a comida. É muito interessante essas coisas todas, e as crianças viam e tudo isso e divertia bastante. Mas alguns casos curiosos, por exemplo, de o que está hoje dentro da teratologia, né, a proposta do museu. A história cultural da deficiência física, ela é marcada pelo preconceito. Né? Então, nenhum pai, efetivamente, toda pessoa quando vai ter filho, o que ela espera quando o filho nasce? Todo pai espera um filho perfeito. Sem dúvida. Evidentemente, sem dúvida. Então imagina, nasceu o filho. Hoje em dia não, se já tem uma teratologia, as mães já sabem de antemão. E ficam naquela situação de camisa de 7 varas. Imagina que você descobre que você tem duas cabeças no mesmo corpo. Um gêmeo siamês. Ora, a legislação brasileira não permite o aborto. Aí entram todos esses discursos de religiosidade e de que a mulher não pode abortar. Eu particularmente sou favorável a essa decisão ser da família. O Estado não tem que se meter nisso. Porque o Estado é laico. Exato. O Estado é laico. Ele não tem nenhum direito sobre um preposto religioso de interferir. Então a família deveria ter o direito de poder optar ou não. Porque isso é uma coisa. O que geralmente acontece? Segundo a professora Jussara e outros indivíduos que lidam com isso, né? Quando esses seres nascem, quando essas crianças nascem, elas são abandonadas. São poucos os pais que assumem isso. Na Grécia, por exemplo, existe um texto chinês de antes do ano 1000 que estabelece punições para infanticida. Você não pode matar criança. Mas esse texto chinês, por exemplo, ele ressalva que você podia matar crianças deformadas. Então a morte de criança deformada não constituía crime. Tá? Na Austrália também a gente tem isso. Na Grécia Antiga, a Esparta, por exemplo, era particularmente rigoroso com os deficientes. Porque eles eram vistos como um ônus inútil para a polis. E é um ônus mesmo. Me desculpem os indivíduos, né, que acham que isso é um absurdo, mas é um ônus para o Estado, é um ônus para a família, né, não tem nenhuma conotação pejorativa, porque o pai que morre, por exemplo, o irmão vai cuidar do filho monstruoso? Não cuida. São raríssimas as famílias que
Geralmente essas crianças não vivem muito, né? Mas as que vivem, tem casos que os familiares que não são os pais abandonam. Os espartanos lidavam com isso de uma forma bastante, hoje, para nós, fria, mas é uma forma lógica. Como é que vai ser feito o cuidado dessa criança? Os índios brasileiros, por exemplo, nasceu um deficiente, eles matam, até hoje. Né? É uma lei, é um código normativo em relação a isso. E, efetivamente, que as coisas vão mudando, né? Com o passar do tempo. Para finalizar, nós estamos chegando ao final do programa. Existe um tipo de teratologia, antigamente, que Demócrito descreve e Hipócrates também descreve. Por exemplo, quando dois embriões, igual esse caso dos gêmeos, que você tem os gêmeos com duas cabeças num único corpo, ou dois corpos e duas cabeças, etc., grudados, como no caso dos chipófagos, o Aristóteles falava que esse tipo de monstruosidade, que na época era chamado de monstruosidade, era devido à insuficiência de esperma. A causa era a insuficiência do esperma. E existe também uma crença na antiguidade de que a imaginação da mãe era capaz de imprimir marcas físicas no bebê. Chamava-se impressão materna ou sugestão materna. Tem um caso muito engraçado, que foi um caso real, né? Embora existam algumas ressalvas e algumas acusações de ser um texto apócrifo, que aconteceu com Hipócrates. Dizem que uma mulher grega foi condenada à morte por adultério, né? E, no entanto, ela ia ser morta. Hipócrates, que é o considerado pai da medicina, apresenta-se como testemunha de defesa, e é um homem muito honrado, né? De defesa da mulher. As provas da acusação pareciam absolutamente irrefutáveis. Por quê? Ela era uma grega branca, casada com um homem branca, deu à luz uma criança negra. Então o marido, ela pulou a cerca, né? Pronto. Aí Hipócrates fala que não, vem em defesa dela e fala que o que aconteceu com ela foi sugestão materna. Ela tinha nos aposentos dela, em que ela ficou recolhida durante a gravidez, a pintura de um sarraceno, de um negro. Então ela passou muito tempo admirando a figura do negro, e por conta da imaginação dela, a cor do negro é transmitida ao filho, que ficou mulato. Por conta disso, ela é inocentada. Certo? Então, esse caso é muito interessante. E ele não acontece uma vez só na história, não. É a chamada impressão materna. Então, cuidado agora, viu, ouvintes do sexo feminino. Cuidado com vocês ficção. É baseado nisso, por exemplo, quando você vê que até hoje esse pensamento da impressão materna mantém num dito popular. A mulher tem desejo, então ela quer comer jaca às 2 horas da manhã. O marido tem que sair para achar jaca, porque senão ela vai falar que a criança nasce com cara de jaca. Certo? Certo. É esse pensamento. Entendeu? Ela permanece. E isso é muito forte, né, Felipe? É muito forte o desejo Claro que ninguém acredita que se a mãe não comer a jaca, a criança não vai nascer com cara de jaca, evidentemente, mas o fato é o rito em torno do atendimento à impressão e à sugestão, a chamada impressão materna, tem que ser prontamente atendido. E se o marido, até hoje, não atender os desejos da mulher, ela fica muito brava. Porque é curioso, isso é milenar. A crença não prevalece. Se eu não tomar sorvete, o meu filho vai sair com cara de sorvete. Claro que ninguém vai fazer esse tipo de coisa, mas a crença de que o desejo materno tem que ser atendido, porque senão aquilo interfere na gravidez, que é a ideia da impressão, né? E a ideia da impressão é sempre uma impressão negativa. Se esse desejo não for atendido, eu posso ter um defeito congênito.
esse pensamento é um pensamento que tem mais de 3.000 anos e ele permanece até hoje dentro da sociedade, né? Então, as malformações, os casos clássicos de teratologia, né, são curiosos. Você tem a ideia de Montaigne, por exemplo, que é um escritor clássico do século XVI. Ele descreve numa peça dele uma criança colada no ventre como um aborto com pernas e braços, sabe? Então a criação literária vai falar sobre os monstros de diferentes formas, mas o que para nós nos interessa é exatamente tem um outro caso, para finalizar, um caso clássico de fraude, mas foi um caso estapafúrdio. Ele aconteceu na Inglaterra, um caso escandaloso, que mostra que a mulher que faz isso é doente da cabeça. Tem um sueco, um médico sueco, que uma paciente dele, que era chamada de Mary, esse caso se passa na Inglaterra no século XVIII. Ela estava grávida de 5 semanas quando ela vê um coelho na horta dela. Aí ela persegue o bicho, mas não consegue alcançar o coelho. A partir daí, essa mulher fica possuída por um desejo de comer coelho. Ela quer comer coelho de todo jeito. 4 meses depois, ela aborta uma criatura que parecia ser um coelho mal formado. O problema não parou por aí, né? Essa mulher pare sucessivamente, coelhos às dezenas. Ela vira uma coelha. A questão é o seguinte: os bichos que nascem são coelhos, completamente despedaçados. Muito bem, o que vai acontecer? Esse caso foi tão absurdo, que ele vai atrair a atenção do rei George I. Essa Mary é levada para Londres e ela é desmascarada. O que acontece? Descobre-se que os coelhos que ela diz que supostamente pariam eram introduzidos na vagina dela por ela mesma, que depois dizia que paria. Você veja a que ponto chega a loucura humana. Né? Então, assim, existem inúmeros casos absolutamente impressionantes. Eu tenho um caso catalogado de uma cidade, e aí entra, por exemplo, ele não é catalogado como uma teratologia ambiental, mas ele no meu entendimento, eu conversei com a professora Jussara, ela falou que pode ser mesmo, por conta de um detalhe. Tem uma cidade no sul do Paraná, no Paraná, em que uma família, no meio do século passado, essa família tem 4 filhos, todos eles têm teratologias. A teratologia é exatamente igual nos 4 filhos. Tem mais 2 famílias na mesma cidade, tem vários filhos, todos os filhos têm a mesma teratologia, todos eles. Então você tem 3 famílias atendidas pelo mesmo médico, onde ele relata os casos e fotografa os casos de teratologia. Ora, o que pode ser isso? Só pode ser uma explicação. Essa cidade do Paraná, que eu não me recordo agora do nome dela, né, devia ter algum tipo de problema na terra, ou no ar, ou na água, mas tinha alguma coisa, né? Seria até interessante fazer uma análise se nessa cidade, por exemplo, nascia mais indivíduos com teratologias. Mas essas 3 famílias completamente distintas, que não tinham nenhuma relação entre si, tinham esses casos. Então, esses casos de defeito congênito, no meu entendimento, esse especificamente, é um defeito ambiental. Tinha alguma coisa acontecendo ali, porque todos eles eram agricultores, né, e estavam nascendo aqueles seres mal formados. Enfim, para concluir, nós devemos
trabalhar ao máximo dentro da escola para levar a zero o preconceito em relação ao deficiente. Né? E nós devemos levar a 100% o respeito à diferença como os corpos são tratados nas diferentes culturas. Porque não existe uma cultura superior à outra. Toda ela trata o corpo de uma forma bem distinta, e nós temos que ter um respeito absoluto à liberdade, por mais absurda que possa ser para nós, a liberdade e a autonomia da cultura de cada povo, porque cada povo é diferente do outro, e nisso reside a beleza da humanidade, exatamente a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso eu achava interessantíssimo, né, que quem tiver a oportunidade não deixe de realmente visitar essa exposição, porque de certo alguma lição lá trará e bastante conhecimento. L'Oréal, você tem o site que as pessoas possam entrar em contato para conhecerem mais sobre essa exposição? Então, elas têm que entrar no site da UNB, é www.unb.br. Dentro do site oficial da universidade, né, tem o museu, tem vários museus. Então, eles lá dentro do site da universidade, eles devem procurar pela página do Museu de Anatomia Humana. Eles escrevem, entram ali e faz a busca no portal, digita Museu de Anatomia Humana, pronto, eles serão encaminhados. E o interessante do museu é que o museu tem um museu digital, então você pode fazer pesquisas pelo museu digital, né? O museu digital é muito acessado, é muito acessado. Ele tem sido um grande portal de extensão, de apoio, de auxílio, e os professores, por exemplo, da região de Brasília, do entorno de Brasília, ou mesmo que não são em Brasília, mas eventualmente querem fazer uma excursão, querem levar, podem entrar em contato diretamente com o Museu de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e marcar, agendar lá com o pessoal do museu visitas específicas. Até o museu é aberto. Até para uma turma, para levar uma turma de alunos, né? Sim, semanalmente vão inúmeros alunos. A semana retrasada, quando eu falei com a professora, por exemplo, ela tinha acabado de atender uma turma de 400. Então, tá? Então, o museu é muito visitado. As crianças, e principalmente, por exemplo, essa exposição que nós montamos, vai muita criança. Muita. Ela disse que as crianças têm uma curiosidade incrível sobre isso. E as crianças chegam e perguntam para o feto. Perguntam assim, mas é de verdade? Quando vê. Mas é muito bom isso. É muito bom isso. Bom, também tem um e-mail do professor, que é culturaseiidentidades@gmail.com, e eu tenho a certeza que o L'Oréal se colocará à disposição para mais informações também, e serve também esse e-mail para vocês nos mandarem sugestões sobre temas a abordar, etc, 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 fazerem as vossas colocações, as dúvidas, sugestões. Nós estamos absolutamente abertos, não é isso, professor? Isso, com certeza. Bem, estamos chegando ao final então de mais um programa Culturas e Identidades. Tenham todos um ótimo domingo, né? Porque aqui na Cultura nós acreditamos que cuidar do futuro, nós podemos fazê-lo sob forma de palavras, imagens e som. Cultura Online Brasil, divulgando e democratizando o conhecimento. Boa noite a todos e até ao próximo programa Culturas e Identidades.